um espaço onde a alma encontra acolhimento e a verdade encontra a voz. Seja bem-vinda ao Mulheres Curadas Curam, um podcast onde mergulhamos em conversas reais sobre transformação, missão e propósito, com coragem, leveza e profundidade. Comandado por Larissa Topper, terapeuta formada em análise sistêmica e constelação familiar. Ela é mentora de terapeutas e criadora do Versalhes, a formação que transforma mulheres em terapeutas especialistas em relacionamentos. Cada episódio é um convite para a sua cura e para inspirar outras. Se você sente o chamado de viver com propósito, esse espaço é seu. Porque mulheres curadas curam. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o maior presente que uma mulher pode ganhar. A dádiva de ser mãe. Eu sou a Thaís, sou terapeuta Versalhes, especialista em relacionamentos. E é um prazer estar aqui com você hoje. E com você, Lari. É um prazer estar aqui com você também. Esse tema maravilhoso. Maravilhoso, eu adoro esse tema também. Vamos para mais um podcast? Vamos. Lari, eu queria saber como que foi a sua experiência quando você descobriu que você seria mãe. Você teve medo? Como que foi pra você? Toda mulher tem medo quando descobre que vai ser mãe. Toda mulher tem medo de pensar em ser mãe. A gente sempre acha que nunca tá pronta, que não sabe o suficiente, que não é boa o suficiente, que talvez vai repetir os mesmos erros da própria mãe, que vai viver os mesmos medos, inseguranças, o marido pode trair, ela vai ficar feia, vai ficar gorda, vai ficar cheia de estria, o peito vai cair, será que eu vou conseguir amamentar? Então, a mulher, ela é inundada de medos esses que a sociedade dá pra ela. Então, ela tira conclusões de que a maternidade é assim, não tem o que fazer, eu vou sofrer e eu tenho que lidar com o sofrimento. Só que quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu cheguei a uma conclusão muito importante. Será que as pessoas vivem aquilo que as outras pessoas disseram que elas iam viver? Ou elas vivem de fato o plano de Deus para a vida delas? Porque Deus, ele entregou a maternidade como o maior presente que uma mulher pode receber. Então, se é o maior presente, se é a maior dádiva, se é a maior herança do Senhor para nós, por que eu tenho que fazer disso meu maior sofrimento? Quem sabe eu não posso ver com outras lentes? Então, tudo na nossa vida é a nossa lente, a lente que a gente coloca das coisas. Por isso que quando eu descobri que eu tava grávida, eu escolhi naquele momento também ver a maternidade com uma outra lente, a lente da dádiva e do presente que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso que eu acho que pra mim foi essa descoberta de que poderia ser algo diferente do que eu sempre ouvi, entende? Não faz sentido isso que eu falei? Quando você pensa na maternidade, pelo menos antes de você ser terapeuta, existia esse medo em você de viver a mesma coisa que sua mãe viveu ou de viver o que outras mulheres viveram? Você sempre achou tranquila essa ideia ou tem essas inseguranças? Não, realmente, antes de me tornar terapeuta, eu também tinha insegurança. Eu não tinha a vontade que eu tenho hoje de ser mãe. Provavelmente, como você falou, pela experiência da minha mãe, né? Por todos esses motivos que você falou. Vou engordar, vou ficar feia, não vou ter tempo, o marido vai trair. Um monte de objeções que a gente coloca, né? Em nós mesmas. Então, realmente, antes eu não tinha o desejo de ser mãe. Hoje eu tenho e muito, né? Hoje eu sou uma mulher curada. E por que mudou? Por que você acha que hoje você tem muito desejo e antes você não tinha? Eu acho que eu estava muito conectada com as dores da minha família. Eu acho que a forma como eu via o quanto que pra minha mãe foi difícil a maternidade, né? Ela deu conta de 3 filhos. E não por ter um pai ausente, né? Meu pai, ele foi presente fisicamente. Mas a forma como ela lidava, o quanto ela era estressada, o quanto ela era brava, o quanto era difícil pra ela lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E ela, de fato, se anulava e se deixava de lado muitas vezes. E eu olhava pra aquilo e falava, meu Deus, será que comigo vai ser assim também? Uhum. Então eu pensava, será que eu devo ser mãe mesmo? Hoje não. Hoje eu entendo que eu sou uma mulher curada, que aquilo que a minha mãe viveu, eu posso viver diferente, né? Ela fez o que ela pôde, o que ela deu conta, o que fez sentido pra ela. E com o conhecimento que eu tenho hoje, né, a mulher que eu sou hoje, eu sinto muita vontade de ser mãe. O meu maior sonho é ser mãe, que eu vou realizar em breve, com certeza. Tenho muita vontade mesmo hoje. Graças a Deus. E eu percebo que é um propósito muito grande que Deus tem na minha vida. Eu quero muito experimentar esse amor que vocês tanto falam de... Não, é o melhor do mundo. Meu Deus, é ser mãe. Coisa do planeta é ser mãe. E é isso que você falou. Nós temos a tendência de pautar a nossa existência na existência dos outros. Por quê? Porque somos inteligentes, queremos menos sofrimento. O ser humano está o tempo todo buscando estratégias de sobrevivência nessa terra. E qual é a estratégia de sobrevivência quando eu ouço que ser mãe é muito perigoso, ou muito difícil, ou muito custoso? É fugir desse chamado. Então eu pego a experiência do outro, eu pego a dor do outro, inclusive de todo um sistema. Tem mulheres que abortam, tem vários abortos espontâneos ou provocados, tem mulheres que morrem no parto, tem mulheres que realmente têm diversas dificuldades com o feminino, diversas dores, diversas doenças.
coisas. E aí você só tem essa experiência para se basear. Por isso que a gente sempre tem que se perguntar: existem pessoas vivendo o que eu quero viver? Se sim, é porque é possível. E como eu me afilio a elas? Como eu me junto a elas, sabe? Faz sentido. Uma coisa que eu descobri recentemente, que a minha mãe, ela teve um aborto antes de todos os 3 filhos. E a gente não sabia desse irmão, né? A gente passou a vida inteira excluindo esse irmão da família e eu acabei de descobrir. Então, pra ela foi muito difícil perder esse filho. Eu acredito que foi por causa de algum susto que ela levou, enfim. Nossa. Foi bem difícil. E ela me contou essa história, o quanto que foi difícil pra ela. E depois vieram 3 filhos saudáveis, graças a Deus. Mas esse baque que ela tomou também, de ter perdido um filho, né? Que é o filho mais velho, o nome dele é Gabriel. A gente tá incluindo ele na família agora. Me tocou e me fez pensar, caramba, né? Que difícil ter passado por isso. Mas eu posso viver algo diferente. Total. E quando você estava na barriga da sua mãe, você é a filha do meio? A mais Eu sou mais nova. Mais nova. Então, já ficou mais facilitado para você. Só que depois desse irmão que morreu, o seu irmão hoje mais velho vivo, é irmão ou irmã? Irmão. Irmão. Ele com certeza sentiu esse baque. Porque naquele útero tinha havido uma morte e a mãe não pôde talvez sofrer o luto. Porque muitas mães não sofrem o luto, elas ficam caladas, elas têm vergonha dos seus abortos. Então é como se existisse uma culpa e um medo gigante de perder de novo. E aí, todas essas sensações o seu irmão sentiu. E ele vai ir para a vida com essa sensação de que a vida é instável, a vida é insegura, talvez medo da morte, inseguranças gerais. Só ele para dizer. Mas toda a experiência que a nossa mãe tem intrauterina antes da gente ou na nossa gestação vai afetar totalmente a forma como a gente vê o mundo. Entendi. É muito interessante de analisar isso. Realmente, Lara, é muito interessante isso. Eu queria saber de você, então, o que mais mudou na sua vida quando você se tornou mãe? Tudo. tudo, absolutamente tudo. Acho que quando eu me tornei mãe, eu comecei a acreditar tanto em Deus. Depois que você se torna mãe, é impossível você não acreditar em Deus, porque é um milagre. É um milagre você gestar um ser que é seu filho, um pedaço seu, que tem as suas características, que tem as características do amor da sua vida, que sai pronto, você não fez nada. O seu corpo fez porque estava programado de forma incrível e divina por Deus. E aí você tem o filho e ele é a coisa mais perfeita do mundo. E é um amor, um contentamento. É algo divino. Seu brilho nos olhos é lindo. Eu sou uma mãe muito apaixonada mesmo. Eu acho que é, de fato, um milagre e uma delícia. E o meu filho é o meu maior presente. Então, tudo que eu vivo com ele diariamente é especial. Então você começa a ver o presente nas coisas da vida normais, como por exemplo um riso, como por exemplo uma fala que ele nunca teve, ou uma dancinha que ele fez, ou uma roupinha. Ontem eu pus calça jeans nele, uma calça jeans que eu comprei na Zara, e ele nunca tinha posto calça jeans. Então ele pôs calça jeans e eu vi ele calça jeans, parecia um mini adulto. Eu falei, meu Deus, que fofinho, mini adulto. Então assim, são coisas tão bobas, por isso que eu acho que não existe. Eu tava falando com meu marido sobre isso. A gente foi pra viajar, voltamos da viagem e eu falei, amor, nenhuma viagem, nenhum carro, nenhuma roupa, nenhuma maquiagem, nenhuma bolsa, nenhuma realização profissional, nada se compara a ter uma família feliz. Nada é tão gostoso, nada é tão maravilhoso, nada é tão gratificante quanto você ter a sua família, os seus filhos, você vê beleza nesse dia a dia, sabe? Então, por isso que a gente até falou, não sei nem se eu quero viajar de novo tão cedo, porque é um trabalho, é um desgaste. É lindo, beleza, as paisagens são bonitas, mas o que a gente tem aqui no dia a dia é tão especial que nenhuma viagem é melhor, você entende? E às vezes a gente coloca na cabeça de que quando eu for rica, quando eu tiver isso, quando eu tiver uma realização profissional, tava falando pra ele, nem quando eu fiz os meus eventos presenciais, centenas de mulheres lá me aplaudindo, realizações profissionais, convidadas pra podcast, pra Masterminds, pessoas famosas, nada realiza você como a sua família, nada. Porque as realizações profissionais, logo você pensa, tá aí a próxima coisa. Porque não vem da alma, porque não nutre a alma. A alma é nutrida pela família. E eu acredito que por isso que é o maior presente que Deus tem para nós. A nossa alma se conecta com outras almas. As relações humanas são o que há de melhor no mundo, na minha opinião. Que lindo, Lara. Então você acredita que o que mais mudou na sua vida é esse sentimento de realização, então, voltado para sua família acima de qualquer outra coisa?
Sim, eu acho que é um sentimento de contentamento, de felicidade constante. Então, desde que o Eric chegou, todos os dias, quando eu estou com a minha família, eu sou imensamente feliz. Imensamente feliz. Então, por isso que eu falo pra você que não tem nada que seja melhor que isso. É algo que me trouxe uma felicidade, uma alegria, uma forma de ver a vida muito especial. Só que eu não teria isso. Eu não teria essa alegria, eu não teria esse contentamento se eu tivesse inundada, afogada nos meus traumas. Os traumas fazem você ser pobre, então eu estaria pobre. Os traumas fazem você ser infeliz, então eu estaria infeliz. Os traumas fazem você ser estressada, rígida, brava, chata. Os traumas fazem você brigar com seu marido, seu namorado o tempo todo. Os traumas fazem você engordar. Os seus traumas, eles vão destruindo a sua existência. Porque é um mecanismo de autossabotagem que você criou de acordo com aquilo que você, com a forma como você foi criada. Então, eu não conseguiria ter construído uma empresa bem-sucedida. Eu não conseguiria ter colocado meus talentos no mundo. Eu não conseguiria ter o dinheiro que eu tenho, a casa que eu tenho, a facilidade que eu tenho. E, portanto, o espaço emocional para curtir o Arik. Percebe, então, que tudo se conecta? Não é só sobre, seja mãe. Se você for mãe e estiver toda traumatizada, que nem tem o podcast aí, que eu não vou falar o nome do podcast, que eu não quero expor as pessoas, mas é um podcast que tem um monte de famosa falando de maternidade. E elas só choramingam e só falam que é ruim, que é difícil, que é custoso, que, meu Deus, o puerpério, que é a vida, que não sei o quê, que é criança. Tudo mulher traumatizada. Tudo mulher traumatizada. Você vê claramente os traumas da pessoa sendo projetadas na criança. A criança não tem nada a ver, não tem nada a ver com a criança, não tem nada a ver com a maternidade. Por quê? Eu passei pelo puerpério, eu passei pelos meus peitos todos inchados, cheios de leite, doendo. Eu passei pela todas as cicatrizes que ficaram no meu corpo. Eu fiquei toda cheia de pontos em todos os lugares. Eu passei por tudo que todo mundo passa. Só que eu não passei da forma que todo mundo passa. Porque eu tinha espaço emocional, eu tinha maturidade emocional para lidar com aquilo. Que não é o caso dessas pessoas. Então, elas não têm, elas estão cheias de trauma, cheias de bolha, cheias de problema, cheias de insegurança, cheias de medo, cheias de dor. E aí, quando vem mais isso, é demais. Eu até falava pro André, gente, isso aqui, pra uma pessoa normal lidar, no sentido de uma pessoa traumatizada, uma pessoa que não olhou pra dentro, uma pessoa que não se curou, é difícil. É muito difícil. Porque assim, é muita coisa pra lidar. É muita coisa. É o seu corpo, é o filho, é o cocô, é muita coisa no começo. Então, realmente, você explode, você surta, você não quer nunca mais viver aquilo de novo. Porque eu já tenho que lidar comigo e ainda lidar com tudo isso. Por isso que eu falo, o maior presente que uma mulher pode se dar também é se curar. É verdade. E eu observo bastante que essas mulheres, que elas não estão curadas e reclamam tanto da maternidade, elas não gostam quando você romantiza também. De jeito nenhum. Você tem que falar mal. Se você falar bem, você tá romantizando a maternidade. Já percebeu? Totalmente. Se você falar bem de ser mãe, mas é porque você é rica. Mas é porque você tem pessoas que trabalham pra você. Mas é porque você não entende o que eu passo. Mas é porque você tem babá. Então, assim, tudo que você fala sobre ser bom ser mãe é porque você não entende a realidade delas. Elas são sofridas. E tem tanta gente que é pobre, que se curou. Tem várias mulheres, inclusive, que deram tudo pra entrar no Vida de Rainha. Deram todo o seu dinheiro. Não tinham nada. Parcelaram no boleto parcelado. 24 vezes. Entraram. Elas se curaram. E elas veem a maternidade como algo lindo. 3 filhos pra criar, trabalhando o dia inteiro, casa pra limpar, e ela consegue ver a beleza da família. Porque não é sobre o quanto dinheiro você tem, é sobre o quanto você tá curada, a verdade é essa. É verdade. Tem até o exemplo da Thaís, terapeuta Versalhes também, minha sim. xará, que ela tem 4 filhos e ela achava um absurdo quando a Lari falava: eu amo ser mãe. Ela, como assim? Eu tenho 4 e ainda não veio esse sentimento de que, meu Deus, que maravilhoso ser mãe. Editor, coloca aí pra gente um trechinho dela falando isso, que lá na CNR tem um trechinho. Ela falou na CNR. Eu sou mãe de 4 filhos e eu não entendi o que era ser mãe. E sempre quando as pessoas falam assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe. E daí nasceu o primeiro, eu falei, mas a mãe não nasceu. E o segundo nada, e o terceiro, o quarto, então, piorou. Eu falo, gente, mas eu não sei ser mãe, o que acontece comigo, né? E eu era muito ferida pelo meu passado, pela minha mãe, pelo meu pai, tudo.
E quando eu vim no Majestic, a Lari falou assim, ai, eu amo ser mãe. Mãe do Arik! E eu falei assim, essa mulher tá ficando louca, não é possível. Como eu queria sentir isso, sabe? E eu entrei no Versalhes, eu vi que, tipo, tudo tá dentro. Nada tá fora. E hoje eu falo, eu amo ser mãe! E eu falo pra todo mundo, assim, quando as meninas me perguntavam, ai, você gosta? Eu falei, não gosto. Daí hoje elas falam assim, ai, eu amo, eu quero mais filho, mais e mais e mais. Todos os desafios, eles vêm com uma outra carga, eles vêm com outro olhar. Então, por exemplo, ontem eu fui levar meu filho no hospital. E quando eu fui levar ele, obviamente que é estressante, ele tava tossindo muito, eu fiquei com medo. Mas eu tô tão equilibrada que eu consigo tá bem ali, tá centrada, tá amorosa, tá prestativa, tá confiando em Deus. Uma mulher curada, ela confia em Deus. Ela consegue acreditar que Deus existe. Porque uma mulher cheia de feridas fala, cadê esse Deus? Que não existe. Minha vida tá aqui toda desconfigurada. Um monte de coisa ruim aconteceu comigo. Não acredito em Deus. Não tenho essa confiança que Ele tá ali por mim. Então eu consigo acreditar, confiar, relaxar. Tudo isso porque a gente consegue olhar pra dentro. Então, a maternidade, ela pode ser linda e pode ser um fardo. Depende de como você olha. É verdade, faz sentido. E antes de você ser mãe, como que você imaginava que era a maternidade? Como que era esse bicho de 7 cabeças pra você? Antes de ser mãe, eu tinha muita dúvida, porque... Então, como eu falei pra vocês já, pra quem não conhece a minha história, minha mãe, uma mulher extremamente estressada, brava, rígida e com traços difíceis de lidar. Até ela mesma fala que ela acha que talvez tivesse tido borderline ou que tem esse traço. Ela costuma dizer isso, ela consegue analisar, ela consegue se ver, consegue se enxergar como alguém que foi totalmente desequilibrada mentalmente. Uma pessoa totalmente desequilibrada mentalmente, tentando sobreviver com 3 filhas, é algo bem caótico. Então, eu vivi o caos absoluto, como eu sempre falo pra vocês, por muitos anos. E a minha mãe dizia, vocês com 18 anos vão embora daqui, essa casa não é de vocês não têm direitos aqui, vocês têm que ir embora, eu não aguento mais, eu não vejo a hora de vocês ficarem grandes, eu vou morrer, eu tô desesperada. Então, assim, ela dizia que deixou de viver pra criar a gente, que não fazia nada por ela, que não tinha tempo pra ela, que ela tava sobrecarregada, que meu pai odiava a gente, que não queria saber da gente, que a gente tava... Então, eu vi assim, claramente, caramba, eu sou um fardo, cara. Isso aqui, eu sou um fardo na vida da minha mãe. Ela odeia ser mãe, por mais que ela dizia, eu amava ser mãe. Eu não via nada disso. Não via esse amor nenhum. Eu via que ela me amava, mas que a função mãe deixava ela estressadíssima, estressada, brava, rígida, além com tudo que ela tinha pra fazer. Então eu falava, isso daqui me parece um inferno. Isso aqui não me parece nem um pouco do céu, que é o que eu falo hoje, né? Isso aqui parece um inferno. Então eu tinha muito essa dúvida. Meu Deus, será também que eu vou conseguir ser calma? Porque eu era muito estressada. Toda mulher que vive num ambiente estressante na infância, o sistema nervoso dela se programa a ser estressado. Então ela vai o tempo todo estar com o sistema nervoso ativo, porque ela acha que vai vir algum perigo ou algo que ela precisa se proteger. Então era assim que eu vivia. Eu vivia com o meu sistema nervoso ativado, muita raiva, muita angústia. Então eu tava sempre brigando com todo mundo, gritando com todo mundo, gritando com meu marido, gritando com as pessoas ao meu redor, brava, estressada. Então eu falei, pronto, eu sou um protótipo da minha mãe, eu vou viver o que ela vive e eu vou gritar com os meus filhos, eu vou ser essa mãe descontrolada com os meus filhos. Será que eu vou ser uma boa mãe para os meus filhos? Então, novamente, projetava a minha experiência na dela. E aí, eu sempre falava assim pro André, será, amor, que a gente tem filhos? Será? Ele falava, eu vou ser pai, eu não sei se você vai ser mãe. Então, querendo dizer assim, ou você resolve isso, ou eu vou ser pai, entendeu? O André sempre confrontando. Sempre trazendo essas frases dele. Mas ele tinha toda a razão. Eu falava, não, sim, faz sentido. E eu queria ser mãe, mas eu não tinha sonho, não tinha romantização, não achava que seria incrível, tinha um medo, mas eu achava que todo mundo tem que ser pai e mãe. É uma coisa que você tem que fazer nessa existência. Então, eu não tinha nada do que eu falo aqui hoje pra vocês. Por isso que é muito interessante até pra mim me ouvir. Porque é algo totalmente discrepante do que eu sentia antes. Entende? Entendo. Lari, você sente que você acaba tendo essa tendência a reproduzir com o Arik, algo que você viveu com a sua mãe? Ou você sente que zero vontade, você é outra mulher, curada, não sente vontade de dar uns gritos nele? Como que é pra você? Não sinto nem um pouco. Zero.
Vontade de gritar com ele. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Até quando eu tava, nossa, com privação de sono total, eu lembro de gritar na minha cabeça, assim, no sentido de, meu Deus, eu tô muito cansada. Mas nunca com ele, nunca... Porque quando você tem maturidade emocional, você entende que o seu filho não tem nada a ver com os seus sentimentos. Seus sentimentos são seus pra lidar. Então, mesmo que o Arik berre, grite, se joga no chão, que hoje ele faz isso, ele faz as, digamos, birras, né? Então, ele se joga no chão, ele fala, eu quero deré, eu quero assistir, ele chora muito. Eu não consigo olhar pra ele e pensar, isso é sobre mim. Ele tá fazendo isso pra me provocar. Ele tá fazendo isso pra me estressar. Ele não tá vendo que eu tô brava, ele não tá vendo que eu tô estressada, não tá vendo que eu tenho muito trabalho pra fazer, ele não tá vendo... Não, porque eu sei que não tem nada a ver comigo o sentimento dele, é sobre ele está precisando de apoio emocional, ele tá precisando da mãe dele, ele tá precisando que eu guie ele, que eu mostre o mundo pra ele. E eu sei que quando eu tô brava, o Arik, ele não é culpado disso. É meu sentimento. Então, quando você é autorresponsável, você sabe que é sobre você. E você consegue olhar o outro e perceber que é sobre o outro. Então, nada do que ele faz me dá vontade de brigar com ele. O que eu sempre penso é, será que eu estou sendo uma mãe passiva? Então, isso passa na minha cabeça, porque eu também não quero ir pro outro extremo. Ser totalmente docinha, fofinha, amorosinha o tempo todo e perder o limite. Então, eu sempre me pergunto, será que esse é o momento que eu deveria colocar mais firmeza? E aí eu coloco. Então, eu sou bem estratégica. Eu acredito que eu sou uma mãe estratégica. Tem momentos que eu sou extremamente doce e tem momentos que eu falo, filho, isso não vai comer. Não vai comer. E aí pode chorar. E todo mundo fica olhando pra minha cara assim, ai, mas deixa ele comer um pouquinho. Deixa ele comer, deixa ele tomar, deixa ele fazer. Não vai. Então, eu ponho os limites saudáveis por amor a ele. Entendeu? Eu sei que ele não pode ver desenho o tempo todo. Eu sei que ele não pode comer doce. Eu sei que ele não pode comer fritura. Eu sei que ele tem os horários dele certinhos pra dormir, pra brincar, pra passear. Eu sei o que eu desejo pra ele. Não desejo que ninguém pegue meu filho no colo e homens fiquem com meu filho no colo. Então, eu tô sempre atenta a tudo que possa ser ruim pra ele. Eu sou uma mãe atenta, eu sou uma mãe prestativa, eu sou uma mãe que põe limites, mas também extremamente amorosa. Eu acho que esse é o limite, sabe? Obviamente que eu vou errar. Entendeu, Thaís? Eu vou errar. Eu erro. Provavelmente o Arik já deve pensar coisas da mãe dele, assim, no nível subconsciente. Poxa, eu queria que minha mãe fizesse isso. Poxa, eu queria que minha mãe fizesse aquilo. Às vezes eu me vejo muito no celular, porque eu trabalho muito. Então eu fico me policiando ele tá comendo. E é o meu momento de ficar com ele, eu deixo o celular de lado. Só que a minha cabeça de empreendedora fica. Aí eu fico, putz, mas eu não mandei mensagem tal. Aí eu quero pegar o celular, eu às vezes pego. Então assim, eu tô sempre me policiando, principalmente com o celular. Eu falo muito isso pro André. Amor, quando a gente tá com o Arik, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ali com ele. Então eu faço o meu melhor nesse aspecto, mas eu sei que eu erro. Eu sei que, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo. Muito longe dele, vou ficar o dia todo longe dele. E provavelmente na minha carreira eu vou fazer muito isso. E talvez ele sinta falta da mãe dele, talvez a mãe dele trabalhe muito, mas eu também tô sempre lá com ele no dia a dia. Enfim, você entende? Eu nunca vou ser perfeita, mas eu vou ser o melhor que eu posso ser. Verdade. Você entendeu? Fez sentido. É interessante que você falou sobre o controle emocional, porque a criança, ela é criança, né? Ela não vai ter controle emocional. Nenhum. E aí, se você também tem o descontrole emocional, então são duas crianças ali. Quem vai controlar quem? Quem vai ser o adulto aqui? Perfeito, Thaís. Você me fez lembrar de uma coisa, que é nessas horas que as crianças deixam de ser crianças. Por quê? Já que a minha mãe é muito doida, alguém tem que ser adulto. E é nessa hora que a criança se solidifica e fala, eu preciso ajudar essa mulher. Eu preciso salvar ela. E aí que entram as salvadoras. Porque a mãe, eu tinha medo da minha mãe morrer. Porque minha mãe tinha uns surtos tão fortes que eu falava, essa mulher vai morrer. Ela vai morrer, ela ficava tremendo, ela ficava muito mal. E eu falava, eu preciso ajudar ela. Eu tinha medo real dela morrer. Então eu fazia de tudo pra que ela se sentisse bem, pra que ela ficasse bem, pra que ela não surtasse. Então você fica sempre tentando compensar o adulto doente. E aí que a criança fica doente também. É verdade, porque a criança ela não dá conta de separar o que é problema dela e o que é problema do pai e da mãe, né? Ela quer salvar, ela sente que a culpa é dela, na verdade, né? Então ela olha pros pais e fala, eu preciso resolver a vida deles, porque tá muito pesado pra eles, então por amor a vocês, mamãe e papai, deixa eu carregar aqui pra vocês, deixa eu resolver a vida de vocês, eu preciso fazer alguma coisa pra salvar os meus pais. E aí ela tem a responsabilidade, o peso, né, que não é delas, e aí nasce a salvadora. Nasce a salvadora, nasce a tirana, porque existe raiva associada a isso também.
Poxa, ontem eu tava atendendo uma paciente, ela tava falando sobre isso. Ela tinha raiva de pensar, eu não posso ter pais normais? Será que eu não poderia ter pais normais? Porque o pai dela, viciado em... Inclusive, era viciado em cocaína e crack e algumas outras coisas. E a mãe dela é extremamente codependente daquela situação e também da vida. E aí ela vai salvar o pai e salvar a mãe. Então, ela a vida toda tentando ajudar o pai, tentando ajudar a mãe. E ela não percebe que ela tem essa tendência até eu mostrar. E aí, quando eu mostro, ela percebe, realmente, ninguém cuida de mim. Nem eu. Porque eu tô a vida toda programada a cuidar dos outros. E achar que essa é minha responsabilidade. Complicado, né? A gente faz isso por amor. Mas quando a gente entende isso, eu posso olhar por outro viés. Eu posso pensar assim, caramba. Então, através dessa situação, qual foi a pérola? Qual foi o recurso que eu criei? No caso dessa moça, dessa paciente, ela é extremamente boa cuidadora. Então, ela é uma boa cuidadora, ela é uma mulher prestativa, ela é uma mulher independente, isso é ótimo. Agora, o que faltou pra ela que ela pode se nutrir, então? Esse olhar, esse maternar pra ela. Então, eu vou pegar tudo isso de bom que eu vi, que eu aprendi a dar pros outros e vou fazer pra mim. E aí, eu equilibro a balança. Então, eu continuo com esse recurso, com essa qualidade, mas também direcionada a mim. Então, tudo pode também ser visto como algo positivo da nossa história. Todo sofrimento também vem com um grande propósito. Verdade. Se esse episódio te tocou e você quer se tornar uma mulher curada e, através da sua cura, ajudar outras mulheres a se curarem também, aqui embaixo tem o link da lista do Espera do Versalhes. Quem sabe você seja chamada na próxima turma. Porque mulheres curadas curam. Obrigada, Lari. Obrigada, meu amor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês no próximo episódio.